E aí, como foi a noite? Espero que tenham tido uma noite simplesmente maravilhosa, um descanso, e agora começa um novo dia. E como é bom começar o dia, né? Desejando um bom dia a todos. E eu quero desejar, acima de tudo, um dia simplesmente marcante, um dia espetacular na vida de cada um de vocês. Meu nome é Jorge Lima e eu ajudo pessoas a vencerem a ansiedade e aí a superarem, né? Melhorarem a questão da sua autoestima. Então, poder estar me comunicando com cada um de vocês nesse momento é simplesmente algo maravilhoso e que, sem sombra de dúvida, a gente vai aprender bastante nesse momento, nesta manhã, né? Porque todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de crescer, todo dia é dia de evoluir, todo dia é dia da gente superar desafios, todo dia é dia de buscar uma qualidade de vida melhor e simplesmente poder desfrutar das coisas belas que a vida tem para nos oferecer. É bem verdade que muitas vezes a correria do dia a dia, ou tantos problemas, né, que se enfrenta no dia a dia, faz com que a pessoa venha cair num quadro depressivo, venha passar por momentos de ansiedade, venha ter muitos desafios para vencer. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você não está sozinha, você não está sozinho. Sempre é possível contar com alguém. Sempre é possível ter um ombro amigo, né? E neste momento eu quero convidar você ao seguinte: eu vou estar repassando aqui dicas muito valiosas sobre como você superar a ansiedade, como você voltar a ser feliz, a ver a vida com novos olhos, né? Com uma nova percepção de mundo, porque é isso que realmente vai te levar para uma melhor qualidade de vida, onde você vai poder vencer teus desafios, vai poder entender muitas coisas, vai poder superar muitas coisas. Mas eu vou fazer o seguinte nesse momento: eu vou te dar aí alguns segundinhos para você convidar teus amigos, né, para participarem também. Porque eu te pergunto, você tem um amigo, uma amiga, um familiar, um conhecido que sofre por problemas de ansiedade? Todos nós temos, né? Então aproveita esse momento e envia o convite para todos eles, porque daqui a alguns segundos eu vou estar passando 9 dicas, super dicas na verdade, que irão te ajudar na resolução desses problemas, onde você, sem sombra de dúvida, com ações concretas, com coragem, com determinação e aplicando acima de tudo as dicas que eu vou estar te passando, você vai ver que é possível sim superar quadros de ansiedade, é possível aprender a vencer esses desafios e a ter uma vida com muito mais qualidade. O que a gente não pode fazer é simplesmente se entregar, né? Simplesmente pensar que meus problemas não têm solução, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa abandonada à própria sorte, nada dá certo para mim, nada funciona. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Todos nós podemos sim. Por quê? Se estamos vivos, existe uma esperança, não é verdade? Então, e você está viva, você está vivo, então existe esperança sim. O que a gente não pode fazer, eu repito isso, o que a gente não deve de fazer é simplesmente cruzar os braços, se sentir uma pessoa totalmente impossibilitada, uma pessoa abandonada à própria sorte. Isso a gente não pode fazer. Por quê? Porque não é para isso que você nasceu, minha querida, meu querido amigo. Nós nascemos para vencer os desafios, né? Porque lembre-se sempre de que a vida não nos dá garantias, a vida nos dá oportunidades e possibilidades. Então, a vida está colocando diante de você uma possibilidade de você se conhecer melhor, né? De você entender os teus desafios em funcionamentos internos e vencer tudo isso e conquistar uma vida realmente de sonhos, uma vida boa, uma vida legal, como você sempre sonhou. E então eu te pergunto nesse momento: você está vivendo a vida que você sempre quis? Ou você está dizendo assim, não estou conseguindo? Se você não está conseguindo, então o que eu quero te dizer? Já de antemão, você
pode voltar a viver, você pode voltar a vencer, você pode sim realizar os teus sonhos, desde que você esteja disposta, né, ou disposto a seguir orientações. Porque, como eu falei antes, você não está sozinho. Se estava se sentindo sozinho, abandonado e tudo mais, eu estou aqui para te ajudar. 2 vezes por semana a gente tem as lives, né, ao vivo, onde estou sempre passando um material maravilhoso para cada um de vocês. E fora disso, todo dia é colocado à tua disposição orientação, uma palavra de ânimo, uma palavra de otimismo, algo que venha fazer com que você venha reagir diante das adversidades. Porque se existem adversidades, é porque a gente pode vencer. Eu quero te dizer isso do fundo do meu coração. Toda adversidade, ela pode ser vencida. Todo quadro de ansiedade, de depressão, seja qual for o sofrimento, a gente pode vencer sim. O mundo está cheio de grandes exemplos de pessoas que venceram as mais variadas tipos de lutas e sofrimentos. Eles venceram porque, primeiro, eles mudaram o foco do seu olhar sobre si mesmo. Eu te pergunto, como você tem se olhado? Como você se olha? Talvez você diz assim: Jorge, eu estou sofrendo por culpa minha mesmo, por erros do passado, por coisas que eu cometi, e isso acabou com a minha vida. Minha amiga, meu amigo, todos nós erramos na vida. Não existe nenhum ser humano que nunca tenha feito alguma coisa ao qual não venha ter se arrependido depois. O grande detalhe é que não existe a possibilidade de voltar ao passado e consertar aquilo, né? Porque passou. Só que você deve olhar essas coisas com novos olhares. Será que quando você errou, você não estava tentando, na verdade, acertar? Será que você não estava buscando algo novo para você, para a sua vida, e aí deu tudo errado, não aconteceu o que tu queria? Então houve um aprendizado, né? Houve sim algo que, se você souber usar, isso vai te impedir de cometer o mesmo erro, a mesma falha novamente pela vida. Então, na verdade, a gente, mesmo errando, a gente pode aprender. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente tentando acertar, a gente erra, faz coisas que muitas vezes não seriam legais, né? Mas, mesmo assim, houve um aprendizado. Então, nada é em vão. O que a gente não pode fazer é se entregar a uma autocomiseração, né? Um autoabandono. Eu sou uma pessoa má, eu sou isso ou aquilo. Não. Lembre-se que mesmo pessoas más podem ser transformadas em pessoas boas, porque mesmo a pessoa que é má, ela não é toda má, né? Talvez em algum momento ela se perdeu, mas ela pode voltar sim ao caminho da bondade, da serenidade, ela pode sim voltar a se compreender, a se transformar, porque nós seres humanos a gente consegue fazer isso sim, quando a gente está determinado a fazer isso. Então, vamos lá, 9 dicas muito interessantes, muito poderosas. Sim, isso mesmo que você ouviu. Vou estar te falando 9 super dicas, dicas fortes, dicas quentes que irão te ajudar a superar esses quadros de ansiedade, seja o que você estiver enfrentando, seja a área que for. São dicas que você pode usar em toda a extensão da tua vida e, sem sombra de dúvida, você vai vencer. E eu fico extremamente grato pelos retornos que eu tenho recebido das pessoas que têm acompanhado e que têm me dado feedbacks poderosos, né, das melhorias na sua qualidade de vida. E é isso aí, é dessa forma que eu acredito que nós, seres humanos, nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente por estarmos. Eu acho que a grande beleza da vida, a beleza da nossa existência está em nos ajudarmos, né? Como é bom a gente viver e como é bom a gente poder ajudar a viver, né? Então eu tenho isso como um princípio de vida para mim mesmo, né? Eu tenho dedicado a minha vida a fazer isso, a ajudar pessoas desde os meus 21 anos de idade. E eu sou uma pessoa extremamente feliz, realizada, né? E por tudo que eu já fiz. E eu sei que eu posso ainda fazer muito mais por
cada um de vocês que está aí nesse momento participando da live, ou então vai ouvir esse vídeo, né, que ele fica gravado e ele fica no Instagram, ele fica no Facebook, ele fica no YouTube, para que você possa ouvir e aprender, né, a cada dia. Então, isso é algo que eu posso fazer e eu tenho procurado fazer com muito carinho, com muita dedicação para cada um de vocês, tá bom, queridos? Então, vamos entender o seguinte, que a ansiedade, ele é um estado caracterizado por alguns sintomas. Toda pessoa que sofre de ansiedade, ele tem alguns sintomas, né? Muitos têm sintomas de medo, né? E é um medo assim bastante exagerado. Tem pessoas que sofrem com esses quadros de ansiedade, que ele fica, parece que, eu vou usar um termo simples, né? Parece que fica sempre com os nervos à flor da pele. Qualquer barulhinho que ele escuta, ele já tem um sobressalto, ele já se assusta, tudo parece que é muito grande, muito elevado para ele. Então, esse sentimento de medo acaba fazendo com que essa pessoa tenha medo também de tomar decisões. Por quê? Porque para ele tudo é meio trágico, né? Se a pessoa, eu vou dar um exemplo, a pessoa que sofre de quadros de ansiedade, por exemplo, ele ganha um presente, né? Ele ganha uma viagem, aí ele já começa a sofrer, porque ele começa a pensar que se a viagem for de carro, que o trânsito é muito perigoso, que esse carro pode estragar, que não vai dar certo essa viagem, muitas coisas. Se for de ônibus, é a mesma coisa, que é ruim de viajar, que é perigoso o ônibus sofrer um assalto, que é perigoso esse ônibus estragar na estrada, e a mente dele vai criando. E se bobear, ele vai pensar que esse ônibus vai simplesmente numa curva passar direto e cair numa ribanceira e que todo mundo vai morrer. Essa é a mente, muitas vezes, de uma pessoa que sofre de ansiedade. E se uma viagem for de avião? Aí também. Eu tenho medo de avião, porque avião é muito perigoso, que ele pode cair e que todo mundo vai morrer. É uma coisa muito louca, né, o que acontece na mente de uma pessoa que sofre de ansiedade. Essa pessoa não deve de ser julgada por isso, porque não é culpa dela. Vamos entender isso. Não é culpa da pessoa estar com esse problema. Então, o que a gente deve fazer é ajudar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para que ela possa buscar uma ajuda profissional e possa vencer esses quadros. Outra coisa é a apreensão. Parece que a pessoa que está sofrendo de ansiedade, ela está sempre com essa apreensão, né? Ela está sempre de sobressalto, ela está sempre ligada a tudo. Qualquer barulhinho que acontecer, muito mínimo que seja o ruído causado, mas para ela já vai provocar uma reação. Outra coisa, mal-estar. A pessoa sofre desses mal-estar, né? Qualquer coisa adversa que acontece, dá um exemplo no trânsito até mesmo, né? Qualquer uma buzinada que a pessoa ouvir, ela já começa a suar, o coração já dispara, né? Uma taquicardia violenta. Então, muitas coisas começam a acontecer com ela, são sinais que ela sente no seu corpo, na sua vida, e que realmente essas coisas escravizam a pessoa. Pessoas também sentem desconforto. Dá um exemplo, vai no lugar de pessoas estranhas, a pessoa que tem ansiedade, ela fica totalmente desconfortável nesse lugar. Ela tem medo de estar no meio de um aglomerado de pessoas, ela tem medo de entrar num quarto escuro, ela tem muitos medos assim, né? Então é bem complicado. Também ela sofre com insegurança, parece que nada consegue trazer segurança para ela. Antes dela dormir, por exemplo, ela revisa novamente, ela já fez isso 2 ou 3 ou 10 vezes, mas novamente ela levanta para ver se realmente ela chaveou a porta, se as janelas estão trancadas, ela volta a ver se já desligou o gás, tudo isso, mesmo que ela já tivesse feito várias vezes. E tem muitos casos que até mesmo quando ela deita, quando está quase pegando no sono, levanta novamente, porque já não tem certeza novamente que ela chaveou a porta da sala, por exemplo, ou desligou o gás. Então, isso traz um sofrimento muito grande, porque essa pessoa fica nesse formato. Então, a gente precisa entender, a pessoa precisa entender que ela estando passando por isso, ela precisa de
ajuda, precisa de auxílio profissional para que ela possa vencer essas coisas, né? Estranheza de ambiente. Quantas pessoas, por exemplo, que têm esse problema de ansiedade, não gostam de dormir fora de casa, né? Seja até na casa de um parente, de um amigo, seja num hotel maravilhoso, mas ela estranha o ambiente e ela não consegue se acalmar, não consegue relaxar, e isso impede, por exemplo, dela ter uma boa noite de sono, porque ela estranha muito isso. E aí você imagina como que será o dia seguinte dessa pessoa se ela simplesmente não conseguir ficar de bem, tranquila, harmonizada naquele ambiente. Então a pessoa realmente sofre. Então a gente precisa compreender, né, que muito frequentemente, pela sensação de que algo desagradável vai acontecer, essa pessoa então ela sofre. E existe, fora isso, um grande problema. Por quê? Toda pessoa que fica ansiosa, além dela ficar assim com ela mesma, ela expressa isso. Então, muitas vezes, ela acaba desorganizando também o bem-estar das pessoas que estão ali. Por quê? Porque ela está sempre com os nervos à flor da pele, como eu disse antes, de uma forma simples, né? Então, é isso que eu quero passar para você agora, essas dicas, para que você possa melhorar. E lembre-se sempre que aonde quer que você esteja, mesmo que seja um lugar estranho, mas que está tudo bem. Comece a colocar isso dentro de você, que está tudo bem, você está com a pessoa que você ama, com a tua família, com amigos, que você está num lugar seguro e que nós vivemos num lugar seguro. Isso a gente precisa ter para dentro da gente e ter muito claro. Então, uma dica muito valiosa que eu vou te dar, que você já vai entender que é importante, é praticar atividades físicas. Essa dica ela é muito significativa porque quando a gente pratica atividade física, principalmente, o que acontece? O nosso organismo ele começa a produzir alguns hormônios, determinados hormônios, né? E esses hormônios, eles são altamente benéficos para o nosso bem-estar, para o controle de muitos outros hormônios que agem no nosso corpo. Então, a forma muito simples, muito prazerosa da gente vencer quadros de ansiedade, superar, entender, nos fortalecer contra esse problema, é atividade física. Aí talvez você me diga: mas Jorge, eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de ir na academia, mas você pensa comigo um pouquinho, será que esse não gostar de ir na academia já não é por causa da ansiedade que você tem? Porque você tem medo de estar no meio de pessoas? Porque talvez você já está com a tua autoestima muito baixa, e aí você diz assim: poxa, lá na academia vai ter pessoas com corpos bonitos, corpos sarados, que estão aí há tempo praticando modalidades esportivas, e o meu corpo está todo flácido, está isso, está aquilo. Querido, talvez o teu olhar sobre você mesmo seja um olhar muito duro, né? Talvez você esteja se olhando de uma forma muito dura contra você mesmo. Quando você se olha no espelho, como que você se vê? Talvez você diz assim: ah, Jorge, quando eu nem me olho no espelho porque eu não gosto de me olhar. Querido, você tem um corpo, meu amigo, você tem um corpo saudável, né? Talvez esteja um pouquinho acima do peso e isso faz com que a tua autoestima seja alterada, mas isso pode ser modificado por hábitos, né? E hábitos saudáveis, que entre um deles é a atividade física. Então, mesmo que a pessoa esteja acima do peso, se pode perder peso sim. Hoje existem técnicas maravilhosas, né? E uma das coisas, por exemplo, que a ansiedade faz com a pessoa, muitas vezes é aquela vontade, aquela fome, que na verdade não é uma fome, mas é algo que já vem de dentro, tipo uma compulsão, e a pessoa acha que comendo vai melhorar.
Na verdade, quando a gente come, através de uma boa mastigação e tudo mais, o que acontece com a gente? A gente desvia o foco de muitas outras coisas, porque a gente está curtindo esse prato, saboreando, né, esse prato, curtindo o aroma, o sabor desse prato, e daí desvia o pensamento daquela fonte que gera estresse. Só que isso cria também uma sensação de bem-estar, né? Eu nunca vi ninguém comendo ficar triste. Se você olhar, você vai ver que a expressão das pessoas quando estão se alimentando sempre é uma expressão de alegria, está curtindo o sabor daquele alimento, aquilo que ela queria. Só que isso é um fator importante. Muitas vezes a pessoa, porque desviou o olhar, então, o foco, e se afastou da fonte do estresse, então ela canaliza para o alimento. Então cria-se esse bem-estar. O grande problema é que muitas vezes a pessoa acaba comendo por demais, aumenta o peso. Aumentando o peso vai ter muitas implicações no seu organismo, com toda certeza. Também a pessoa vai começar a ficar com medo de subir na balança, porque fica pensando, não estou engordando, não estou engordando, não estou engordando, mas mesmo assim, por não subir na balança, quando ela vai olhar, aumentou mais alguns quilos. Eu acho que essas coisas, né, muitas pessoas, ou todos nós, em algum momento passamos por isso, né, algum momento de dificuldade, todos nós passamos. Se eu dissesse para você, que eu nunca passei, eu estaria mentindo, e eu não posso mentir e não minto. Todos nós passamos, eu já passei, né, por grandes problemas, mas a gente sempre tem que buscar a solução, o entendimento, a compreensão dessas coisas para a gente entender que a gente não está sozinho, que a gente pode vencer. Então, voltando à questão da atividade física, busque uma atividade física que te seja prazerosa, porque quando você começa, eu vou dar um exemplo, uma simples caminhada, que você faça uma caminhada aí na quadra que você mora, passando por algum lugar bonito, ou se puder, vai para um lugar que tem praças, que tem lugares próprios para caminhada, né? Sempre tem, em todas as cidades, em todos os lugares, tem lugares que a gente pode caminhar e curtir uma natureza. Enquanto você caminha, enquanto você faz uma atividade física, o teu corpo ele produz serotonina. E isso é um hormônio maravilhoso, porque a sensação, é um hormônio que cria a sensação, por exemplo, de prazer, de alegria. É tipo aquela sensação que dá na gente quando a gente come um chocolate, por exemplo. Você gosta de chocolate? O que acontece quando a gente, para quem gosta de chocolate, quando a gente come? Não dá essa sensação? Claro que dá. Por quê? Porque esse alimento, ele tem na sua essência algo bem importante, mais para frente eu vou estar falando, que ele desenvolve em nós serotonina. E isso faz com que a gente tenha um bem-estar. Você já viu alguém comer chocolate e ficar com uma cara triste? Você já viu alguém comendo chocolate chorando? Claro que não. Você vai ver as pessoas comendo chocolate e de repente podia estar sério no início, mas quando sente aquele sabor na boca, no seu paladar, a afeição muda, tudo muda, não é verdade? Então, faz isso, comece a fazer caminhadas, exercícios físicos, porque isso vai te ajudar de uma forma maravilhosa, né? E tem várias modalidades. Você gosta de pedalar de bicicleta, faz isso. Gosta de esteira, faz isso. Quer ir na academia, puxa ferro, como se diz? Faz aquilo que você gosta, mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tu não pode ficar parada. Se você ficar parada, se você ficar parado, o resultado que tu queria não vai acontecer. Se o teu peso estava aumentando, ele vai aumentar mais. Então busque uma reeducação alimentar, uma melhor qualidade de alimentação. Por quê? Às vezes você pode dizer assim, Jorge, mas eu como bastante sempre. Querido, comer bastante não é comer bem, entende? A gente tem que saber o que a gente está ingerindo. Se afasta um pouco das questões de gorduras, né, de carboidratos, se afasta um pouco disso, porque você vai ver que tu vai ter uma melhor qualidade de vida e resultados simplesmente maravilhosos, bem expressivos na tua saúde e, acima de tudo, no controle da ansiedade. Um outro fator, uma outra dica muito importante que eu quero te dar nesse momento é reduza seu estresse diário. Qual é
a fonte do teu estresse? O que está te incomodando? O que está te estressando? O que tem tirado o teu sossego, tem tirado a tua paz? Sabemos que a fonte de estresse, o estresse, ele é um agravante, né, para pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo. Então, aquilo que nos estressa, ele age como gatilhos, eles disparam a ansiedade, porque a pessoa já está vivendo aquele quadro, e aí com mais uma fonte de estresse, o que acontece? A sua qualidade de vida piora muito, se complica muito. Por quê? Porque o estresse, ele tem um poder, né? Ele deixa a pessoa mais sobre alerta ainda. Ele deixa a pessoa mais de sobreaviso ainda, né? Ele parece que torce a pessoa nesses momentos. E isso faz com que a pessoa venha a sofrer. Então, eu não conheço a sua vida, não conheço o teu local de trabalho, né? Nada sobre você. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é que se você tem em algum desses ambientes uma fonte de estresse, se afaste dessa fonte. Se isso não está te fazendo bem, o teu bem-estar está comprometido, dá um jeito de eliminar essa fonte de estresse. Não importa o que for que está tirando a tua calma, a tua paz, o teu sossego, que está te estressando, se afaste disso. Ah, mas não tem como, Jorge. Sempre tem. Quem quer dá um jeito. Quem não quer acha uma desculpa, né? Então, se isso não está te fazendo bem, por que você se aproxima desse tipo de coisa, desse tipo de situação? Pensa nisso. Pense com carinho, porque é o teu bem-estar que está em jogo. Outro item maravilhoso que eu quero te passar, outra dica poderosa, né? Essa terceira dica é: experimente controlar a tua respiração. Você tem uma coisa que ajuda muito pessoas que sofrem de quadros de ansiedade, é a questão da respiração. Toda pessoa ansiosa, ela respira rapidamente, né? O seu respirar fica muito acelerado. E com isso, e o pior de tudo isso, é que, além dela respirar rapidamente, é uma respiração superficial. Você não respira com profundidade. A pessoa assim não consegue encher o seu pulmão de oxigênio. É uma respiração muito acelerada, muito rápida, então fica superficial. Com isso, as trocas, elas não acontecem com qualidade. Isso geralmente vai desencadear o quê? Sudorese. Vai desencadear o quê? Muitas vezes amortecimento nos membros. Isso vai causar muitas vezes dor no peito, que a pessoa pensa assim: poxa vida, eu vou infartar. Na verdade, o que está acontecendo? A tua respiração está muito rápida e muito superficial. Eu vou te ensinar uma dica bem legal. Que tal você tirar 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário por dia, ou melhor, toda vez que você se sentir ansiosa ou ansioso, que tal você se afastar um pouquinho daquilo que você está fazendo? Pode ser 1 minuto, 2 minutos, para aquilo que você está fazendo, e que tal você pensar a tua respiração? Pensar, isso mesmo. Que tal você bem lentamente, com calma, você respirar, encher o teu pulmão de oxigênio. Encheu bem com calma, bem devagarinho, né? Encheu, tranca essa respiração e mentalmente você conta. 1, 2, 3, 4. Mentalmente. E aí você expira, libera bem devagarinho também essa respiração. Mas força para que você realmente esvazie. Esvaziou novamente, mentalmente. Conta até 4 e faz o processo inverso. Novamente, devagarinho, você vai sentindo esse oxigênio, que é a nossa fonte de vida, enchendo todo o teu ser. Enquanto você infla o teu pulmão, pensa que esse oxigênio está entrando, está indo em cada célula do teu corpo. Está oxigenando cada célula do teu corpo. Está levando vida, bem-estar, alegria, tudo de bom que você merece. Esse ar puro está levando. Encheu novamente o pulmão, faz o caminho inverso novamente, né?
conta até 4 mentalmente e libera novamente todo esse gás de dentro de você. Faz isso, pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, começa devagarinho, você não precisa fazer 1 hora já nos primeiros dias. Se puder, tudo bem, mas é difícil. Comece devagar, porque lembre-se que é melhor um pouquinho, todo instante que dá vontade e necessidade de fazer, do que nada. Ou querer fazer muito numa vez só e não conseguir, porque lembre-se que você está passando por um quadro de ansiedade. Então, se você tentar fazer algo muito grandioso, com muito tempo, talvez você não vá conseguir por causa do problema. Então, começa devagarinho para você criar esse hábito. Então, quando você faz isso, você sente essa reação de saúde, de bem-estar dentro de você e com certeza o teu dia vai ser muito melhor. E aí, após se sentir melhor, o que tu faz? Volta a fazer aquilo que tu estava fazendo antes, né? Porque com certeza você deve ser profissional em alguma área e tem os teus afazeres, né? Então, muito bem. A quarta dica que eu quero te dar é uma dica também maravilhosa, leve isso muito em consideração. Evite pensamentos negativos. Você sabe que existe um princípio no pensamento. É de que o pensamento gera sentimento. O sentimento gera uma ação. E essa ação vai gerar um resultado. Então, o pensamento da gente, a gente não consegue parar de pensar. É impossível a gente parar de pensar. Isso é autônomo. Você está sempre pensando. Agora, eu posso pensar e decidir o meu pensamento. Então, se vem um pensamento negativo, por favor, toque-se na hora que você está pensando negativo, seja a área que for. Negativamente, você dá um basta. Opa, eu não quero estar pensando isso, porque esse poder é teu. Você pode controlar. Você não pode parar de pensar, mas você pode decidir que tipo de pensamento você quer ter. Então, tá vindo esse pensamento ruim, esse pensamento. Vou dar um exemplo. Você, mulher, teu marido foi pro trabalho, pegou o carro, foi pro trabalho. Aí tu fica pensando, poxa vida, meu esposo já saiu atrasado. O trânsito tá difícil. E aí começa o pensamento negativo. Mas e se ele bater? Mas se alguém bater nele? Isso. E o pensamento negativo vai criando. E quando vê, todo o teu corpo está reagindo nessa frequência negativa. E você vai estragar o teu dia e você vai ter problemas por isso. Então o que tu vai fazer? Veio o pensamento negativo, opa, não. Meu esposo saiu, tá no horário, o carro é bom, ele é um bom motorista, ele se cuida, ele tem a sua fé, a sua percepção, e ele vai chegar e ele vai ter um dia maravilhoso. Entende? Você já começa a canalizar o teu pensamento para uma coisa boa. E é isso que vai te levar para ter uma harmonia. Isso vai te levar a ter uma qualidade. A tua respiração vai se acalmar, esse quadro de ansiedade tende a diminuir e você vai ter um dia melhor. Então aprenda a controlar o teu pensamento. Você tem crianças também que vão para a escola? Também. Quando sai já vem o pensamento. Mas e será que minha filha vai ter um dia bom de aula? Já vem o pensamento. Então, cuide. Quando vir o negativo, pare ele. Dê um basta nele. Por quê? Você tem que entender que quem é que manda em você? É você. Você tem esse poder de tomar essa decisão. Então tome essa decisão de controlar o teu dia, de controlar o teu pensamento e não aceite pensamento negativo. Não aceite. Eu estou com dor no peito, acho que eu vou infartar, vou morrer. Não, fez isso. Veio o pensamento ruim? Pare, lembre. Lembra o seguinte, o Jorge me falou que eu tenho que respirar. Eu tenho que pensar a minha respiração agora e fazer com calma. Você vai ver que a fonte desse pensamento negativo já vai ser modificado. Tá bom, minha gente? Então apliquem isso. O resultado vai ser maravilhoso. Um outro fator bem legal e que nós precisamos levar isso em consideração, e isso eu quero frisar para você, preste bastante atenção. Você não precisa anotar agora, mas preste atenção. E isso aqui vai ficar gravado, depois você pode escutar de novo. Invista, olha a dica, presta atenção. Invista em alimentos saudáveis. Isso é de fundamental importância. Porque, basicamente, a gente é aquilo que a gente come. É isso mesmo que você ouviu. Tudo que você come, lembre-se que teu organismo vai absorver umas partes. E então, logo, é como se você se transformasse, né, por um instante naquele
produto que você comeu, ou aquele produto vai fazer parte de você. E aí eu te pergunto, você cuida isso? Ou você simplesmente segue a boiada? Todo mundo come, né? Todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Cuidado, gente. Não entre na pilha de todas as propagandas que dá por aí. Porque muitas vezes aquilo que a propaganda, que tem um ator, uma atriz, uma personalidade que faz, lembre-se primeiro que ele está sendo pago para fazer aquilo e possivelmente ele não come aquele negócio que ele está fazendo a propaganda. Por quê? Porque ali tem um monte de aditivos, um monte de... Só Deus sabe o que tem lá dentro. E a gente simplesmente, por entrar na onda, no andar da manada, a gente acaba entrando por esse caminho. E aí vai ter problema de saúde. Porque é tanto conservante nos alimentos hoje, que isso acaba muitas vezes com a saúde da pessoa. É tanto hormônio nos alimentos, que isso acaba muitas vezes fazendo mal. Aí a pessoa não sabe por que desenvolveu um quadro de enfermidade, que era saudável e de repente ficou doente. Mas tem um porquê. Sempre tem uma explicação. Então, para controlar a ansiedade, nós podemos ingerir alimentos, por exemplo, que sejam fonte de triptofano. Esse componente é muito bom. Aonde que tem isso? Primeiro vamos entender que esse triptofano, ele é um aminoácido que é precursor, né? Ele é um estimulante da serotonina, que é um hormônio que nós temos. Mas aonde que eles estão? Eles estão, por exemplo, numa banana, eles estão no chocolate, eles estão num monte de outros alimentos altamente saudáveis. A gente deve de escolher alimentos que tragam bem-estar. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você vai na feira lá do mercado para você comprar uma verdura, por exemplo. Aí tem aquele pé de alface mais pequeno, mais mirradinho um pouquinho, que não é tão bonito. E tem aquele lindão, grandão, maravilhoso. Qual é que a gente pega? Aí você vê lá nos tomates, aquele tomate enorme, lisinho, maravilhoso. No outro ladinho tem um tomate um pouquinho mais feio, com alguns furinhos, alguma coisinha. Qual é que você pega ou qual é que nós pegamos? Antes eu pegava também os mais bonitos. Até que alguém me ensinou que aquele tomate lindão, maravilhoso, ele é assim por quê? Porque ele está coberto de, eu vou usar um termo, de veneno. Né? Então nenhum bichinho, nenhum insetinho vai chegar nele. Por isso que ele está daquele jeito. Ele está cheio de coisas, né? A alface é a mesma coisa. Mas aquele tomate que está mais feinho, quer dizer o quê? Que ele pegou menos produto. Então tem até a marcada da bicadinha que o bichinho deu nele, né? No insetinho deu nele. Por quê? Porque ele está sem cobertura de veneno. Aí eu pergunto para você, qual que seria o mais saudável para a gente? Entende? Então a gente precisa buscar qualidade de vida. Aprenda, por exemplo, questão de alimentos gordurosos, excessivamente. Cuidado com sal, excesso de sal. Não pode, faz mal para a saúde também. Aí as pessoas começam a desenvolver quadros de problema físico, orgânico. Por quê? Porque muitas vezes a fonte disso está no alimento. Em vez de você estar comendo saúde, você está comendo veneno muitas vezes que vai prejudicar o teu organismo. Então aprenda a se alimentar de uma forma correta, vale a pena. Muito bem, vou te dar uma outra dica, tá? Isso que eu estou te falando, você pode pesquisar, tem muito material sobre isso, com mais profundidade. Aqui meu tempo é pequeno, não me permite entrar em profundidade nesses assuntos, tá bom? Mas é só uma dica para que você pense e você decida. Mas se você pensar, você vai ver que realmente é assim. Muito bem, outra dica muito legal, que eu particularmente sou apaixonado, né? Gosto muito e eu acho que isso traz um bem-estar maravilhoso. Se você não faz, experimente começar a fazer. Talvez vai ser difícil no início, né? Porque você não tem um hábito. Mas logo você vai desenvolver o hábito e você vai amar. Que é o quê? Presta atenção. Sexta dica. Tome um chá. Isso que você ouviu. Tome um chá. O chá tem muitas variedades, né? Que eles têm um poder praticamente terapêutico na vida da gente. Além do sabor, eles têm princípios que são tranquilizadores. E aí você vai dizer assim, Jorge, mas eu sofro de ansiedade, você acha que eu vou ficar sentado tomando um chá? Olha,
Você não quer escapar desse quadro de ansiedade? Você não quer aprender a vencer isso? Com certeza. Então você vai precisar aprender a ter algumas resoluções, tomar algumas decisões na sua vida. E tomar um bom chá é um momento muito prazeroso. Agora, seguinte, você vai à mesa tomar o teu chá, por favor, deixa o teu telefone na sala. Deixa o teu notebook na sala ou desliga. Né? Nesse momento é um momento que pode ser de 1 minuto, de 2 minutos ou de 5 minutos, mas é um momento teu, é o teu momento, é a tua hora. E então experimente sentir o aroma desse chá, sinta o aroma daquela fumacinha que sobe. Você vai ver que tu vai desviar todo o teu olhar daquilo que estava tirando o teu sossego, tirando a tua paz. Você vai desviar o olhar e vai colocar naquela xícara de chá. Quando você absorve esse chá, você vai sentir o sabor desse chá. E isso vai te trazer um relaxamento maravilhoso. Quem é no mundo que gosta de chá? Aprendemos que os chineses, os orientais de uma forma geral, eles amam chá. Tem todo um rito do chá. Será que aquilo para eles é uma bobagem que acontece? Não, gente. É algo que eles descobriram que é milenar. Eu amo aquela cultura, adoro. Aprendo muito com a cultura deles. Porque é um momento que eles tiram e então tem toda uma especialidade naquilo ali, gente. Nossos amigos ingleses também, né? E tantas outras culturas têm aquele momento. Nós, brasileiros, muitas vezes a gente não tem essa cultura de fazer isso. Mas se faz bem, por que não aplicar? Tire um tempo, né? Busque aquele chá daquele sabor que você mais gosta. Existem muitos chazinhos gostosos, né? Existem muitas plantas que são cientificamente comprovadas que eles têm esse poder calmante, tranquilizante, né? Tem a passiflora, tem a melissa, tem a camomila, tem a valeriana e tantos outros. Eu, particularmente, eu adoro, por exemplo, um chazinho de folha de laranjeira. É uma delícia, bem fraquinho, gostoso, é bom demais. E isso traz uma qualidade de vida. Ah, tu pode ter certeza que eu não fico um dia sem ter um momento de tomar o meu chá. Isso, depois que eu aprendi, isso me ajudou bastante, né? A resolver questões, a tirar o foco daquilo que eu estava fazendo, que muitas vezes estava estressando, né? Porque é o dia a dia da gente, mas aí tira um tempo. Aí você toma ali aquele teu chazinho, como eu falei, pode ser 1 minuto, 2 ou 3 no início. Você não precisa ter um tempão enorme no início. Pode começar devagarinho, mas você vai ver que vai te trazer um bem-estar danado. Sabe por quê? Porque é o teu momento de você absorver algo que é muito bom e que é a natureza que nos presenteou, né? E acima de tudo, os pesquisadores descobriram essas fontes, essas propriedades maravilhosas que nos ajudam bastante. Então é maravilhoso. 7ª dica, muito quente também. Aproveite isso para aprender e aplicar. Essa dica simplesmente, ela modifica a forma da gente encarar os desafios, que é mantenha o foco no presente. Mantenha o foco no presente. O que você está fazendo agora, né? A gente tem que manter o foco ali. Pessoas que são ansiosas, elas tendem a se tornar muitas vezes, dentro da sua profissão, meio que mecânicas. Elas fazem a coisa de uma forma mecânica, né? Muitas vezes, porque vocês sabem que nós criamos os chamados hábitos musculares, né? Hábitos musculares. Você faz as coisas no mecânico. Depois que tu aprendeu, você não precisa estar olhando para fazer. Dá um exemplo, dirigir. No início, quando a gente está aprendendo a dirigir, Deus nos acuda. Se a gente segura a direção, a gente não consegue fazer marcha. Para fazer a marcha, tem que olhar para o câmbio, né? A não ser quem tem carro automático, mas tem que olhar para o câmbio, porque não consegue de outra forma. E quando você olha para o câmbio, tem muitos que acabam batendo o carro em alguma coisa, né? Mas com o passar dos dias, ou então para fazer o câmbio, você tem que olhar
para acelerar ou para frear ou usar a embreagem, tem que olhar para o pedal. Então é complicado no início, mas logo você vai criando memórias musculares. E hoje você dirige, eu dirijo simplesmente sem precisar olhar para câmbio, para embreagem, freio, acelerador, nada dessas coisas. E quem tem os carros automáticos é mais fácil ainda. Você não precisa olhar, você só dirige, olha, cuida do trânsito e pé na tábua, né? Então, porque criou memórias musculares. Quando, muitas vezes, uma pessoa que é ansiosa, ela está fazendo uma coisa no automático, o grande problema é o pensamento. Só Deus sabe aonde que anda o pensamento dela. E o pior de tudo é que pessoas ansiosas, 99% elas pensam coisas negativas. Então, você tem que aprender a parar de fazer as coisas no mecânico, né, no automático, e começar a olhar, prestar atenção, focar o que você está fazendo. Quando você faz isso, você está se ajudando, você está eliminando fontes de pensamentos alternativos. Você está focado no que você está fazendo. Por quê? Quando você foca, tudo que você foca, aprenda um negocinho aí, tudo que você foca se expande. Em tudo que nós focarmos, ali se expande. Aí você percebe por que tem pessoas que não conseguem se expandir na vida. Ele só fica fazendo uma coisa no formato mecânico, né? Dentro desse princípio que eu falei antes, dessa memória muscular, mas o pensamento está longe, está distante. E aí ela não tem uma boa produção ali do que está fazendo e o seu pensamento só está produzindo coisa negativa. Então aprenda a focar no presente, naquilo ali que a tua qualidade de vida vai melhorar e vai melhorar bastante. Tá bom, queridos? 8ª dica, muito importante também. Aplique e você vai amar o resultado. Seja mais organizado. Toda pessoa, a maioria das pessoas, eu não posso dizer todo porque aí seria generalizar e isso não seria inteligente, e não é inteligente generalizar as coisas, porque para toda regra existe uma exceção. Precisamos entender que a maioria das pessoas que sofrem de quadros de ansiedade, muitas vezes elas não conseguem ser organizadas, justamente por causa dessa ansiedade, de querer fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então começa uma coisa, deixa inacabada, já vai para outra, deixa inacabada, vai para outra também, e no final é um Deus nos acuda e as coisas não conseguem sair bem feito. Então você precisa aprender, entender que você está passando por esse problema. E como tal, você tem que usar ferramentas, mecanismos que te ajudem a ser mais organizado. Com isso, se você antes fazia 5 coisas por vez, ou tentava fazer, e no final não fazia nenhuma, que tal você diminuir para 2 coisas? Ah, vou fazer 2 coisas. Se for muito, então faça uma, mas faça bem feito. Começa desenvolvendo isso, começa a se organizar. Pessoas ansiosas, muitas vezes, elas esquecem aonde que deixaram as coisas. Porque na pressa, porque mecanicamente está fazendo uma coisa, mas o pensamento está longe. Então você chega com a chave do carro, larga num lugar e vai fazer, vai pensar outras coisas. E quando você quer, precisa a chave do carro, cadê? Não sabe. E aí começa. Fulana, você pegou. As crianças tiraram daqui. Por quê? É mais fácil jogar para o outro, né? Mas na verdade, ele que não sabe onde que largou. Então, toda uma pessoa que tem esse problema, ou está enfrentando esse problema, precisa entender que ele precisa ser organizado. Eu tenho dado dicas aqui que você pode ter na sua casa, por exemplo, um armário com uma gaveta, ou algum lugar para você colocar a tua chave, mas tem que ter. Aí quando você sabe que tem um problema, né, que está sofrendo com isso, por causa dessa ansiedade, daí fica esquecido, o que você faz? Você sempre coloca no mesmo lugar, você vira sistemático, você cria um jeito de se ajudar, você precisa aprender a se ajudar. Então você vai colocar a tua carteira com documento lá naquela gaveta, sempre no mesmo lugar, você vai colocar a chave do carro lá naquele lugar, e tudo assim em diante. E isso vai fazer o quê? A tua melhora de vida. E isso simplesmente será espetacular. Então comece a fazer isso, seja organizado. Vai ser difícil no início? Vai, mas você consegue. Lembre-se que tudo é possível para aquele que quer. Tudo é possível para aquele que acredita que pode conseguir ter melhores resoluções com essas ações diárias e constantes na sua vida. Outro fator muito interessante é a 9ª dica que eu quero te dar
esteja com quem você ama. Isso mesmo que você ouviu. Esteja com quem você ama. Como é bom, né? A pessoa poder estar perto, próximo das pessoas que ele ama, daquelas pessoas que lhe são tão caras e tão especiais. Uma pessoa com quadro de ansiedade, ele tende muitas vezes, por causa do seu problema, a querer se isolar, a querer ficar muito tempo no quarto, ele não quer sair para a rua, ele se isola, ele busca um isolamento. Mas isso não é bom, né? Lembre-se sempre que você não é uma ilha, você não pode viver isolado. E uma vez eu li algo bem interessante, que a gente só descobre que está numa ilha quando a gente sai da ilha. Enquanto você não sai da ilha, você acha que está num continente. E na verdade é só uma ilha, né? Então sai dessa ilha, você não é uma ilha. Aprenda a estar com as pessoas, tirar tempo com as pessoas que você ama. Eu te pergunto, quanto tempo faz que você não visita uma pessoa que é tão especial para você? Seja um familiar, seja um amigo, seja um colega. Quanto tempo que você não a visita? Aí você vai dizer, Jorge, mas eu estou com um problema, eu não consigo. Você consegue, você precisa fazer isso. Quanto tempo faz que você não recebe uma visita de um familiar que você adora, de uma pessoa que você gosta? Quanto tempo faz? Aí você vai me dizer assim, Jorge, mas todo mundo se afastou de mim porque eu estou com um problema. Tá, tudo bem, mas eu te pergunto, você tem ligado para essas pessoas? Você tem chamado elas? Que tal você pegar o telefone e ligar para essa pessoa? Ou para estas pessoas? E dizer, fulano, tal dia, tal noite, eu vou fazer um jantar, eu vou fazer um almoço, eu quero que você venha jantar aqui com nós, eu quero que você venha almoçar aqui conosco, passar horas aqui conosco. O que tu acha que vai acontecer se tu fizer isso? Essa pessoa vai dizer assim, opa, a minha amiga, o meu amigo está melhor, está bem. E ele vai te dizer sim, com toda certeza. Então a gente precisa aprender a conviver com pessoas da nossa família, né? Aprenda a conviver com pessoas da tua família. Aí você vai dizer assim, Jorge, mas as pessoas da minha família, elas já me prejudicaram, já me incomodaram, já isso, mais aquilo. Tá, eu entendo que em famílias acontece isso é normal entre as famílias. Agora eu te pergunto, será que todos da família fizeram isso? Né? Ou será que eles não tiveram um porquê para agir de determinada forma? A gente tem que pensar nos dois lados da coisa. Muitas vezes a gente também é culpado por algumas coisas que acontecem. Mas isso não é o fim do mundo. O que a gente precisa fazer é ser humilde, né? Humilde. A gente precisa procurar essa pessoa. E se for o caso que houve uma agressão, uma palavra que machucou, que tal dizer assim, fulano, me desculpe, me perdoe, eu não estava num dia legal, eu falei algo que te machucou, que te feriu, mas me perdoe, eu gosto de você, você é muito especial para mim, a tua amizade é muito cara para mim, então faz isso, você vai ganhar com isso, a tua qualidade de vida. Aí talvez sendo ansiosa, já vai vir um pensamento, mas e se a pessoa não aceitar? Não pensa assim, faz. Quem quer dar um jeito, vai atrás. O que você precisa entender é estar perto das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, das pessoas que você admira. Lembre-se, você não é uma ilha, então não viva sozinho. Há sempre algo muito bom para que você possa aprender. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Obrigado por esse momento maravilhoso. E eu quero desejar a todos vocês uma sexta-feira muito prazerosa, com muita saúde, com muita paz, com muita realização. Quero desejar um final de semana extraordinário. Peguem um final de semana, façam um passeio, façam alguma coisa que vocês gostam, né? Gosta de pescar, vai pescar, gosta de caminhar, vá caminhar, faça alguma coisa. Não fique parado, porque ficar parado enferruja, não é bom para a saúde não. Tá bom, gente? Fiquem bem, fiquem tranquilos, vençam os desafios, podem contar comigo sempre. Quem precisar, me chama, que estou sempre pronto, dentro da possibilidade de responder você o mais rápido possível. E acima de tudo, não esqueçam que na próxima terça, às 7h07 da manhã, nós temos o nosso encontro. Divulgue, convide teus amigos, porque vai ser um prazer receber aqui na sala os teus amigos. Tá bom, gente? Fiquem bem e até a próxima, tá bom?